Muito bem. De outro jeito, mas sim. E hoje nós temos... E hoje o nosso amigo João, vai falar com vocês aqui. Vocês conhecem o João? Hoje vai falar com nós. É a primeira vez de domingo? Domingo é o primeiro retorno de domingo. Ah, primeiro retorno de domingo. Seja bem-vindo, tá, João? Obrigado. Pode ficar à vontade aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Vou subir porque eu tenho um negocinho aí. Pode ficar à vontade, ó. Tá? Tá bom. Tecnologia é coisa fantástica. Bom dia a todos. Prazer retornar aqui no domingo com vocês todos. Espero e rogo a Jesus que possa iluminar os nossos pensamentos, facilitar o nosso entendimento e o nosso discernimento sobre tudo aquilo que iremos estudar hoje. E que Ele possa colocar um pouco de luz e paz nas minhas ríspidas e duras palavras. Nascer, viver, morrer, renascer ainda. Essa é uma frase que Camille Flammarion colocou na lápide de Allan Kardec, após a sua morte, para descrever um dos pontos fundamentais, se não dizer um dos mais importantes da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, ou seja, a encarnação, a reencarnação e todo o seu processo envolvido. Ela é tão importante, que a doutrina espírita não teria todo o significado que ela tem se não tivesse a lei da reencarnação, como nós falamos, ou a lei da pluralidade das existências, como base fundamental de consolação e elucidação do que cada um é em si. E por que isso é importante? Porque ela, como um dogma, como disse Kardec, como um dogma da doutrina espírita, ela fundamenta todos os processos de conhecimento interior de cada um de nós, bem como das relações que nós mantemos durante as nossas existências, que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Sem o dogma da reencarnação, ou sem a lei da reencarnação, seria impossível, primeiro, se compreender de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Segundo, seria impossível nós impulsionarmos o nosso crescimento espiritual, o nosso aperfeiçoamento individual. E, principalmente, um dos aspectos fundamentais da doutrina que todos nós conhecemos e já sabemos, que é a consolação, que é o refrigério que nós podemos receber diante das adversidades, diante das aflições, diante das provas e expiações que cada um de nós temos que passar durante o nosso processo evolutivo, porque faz parte do nosso processo o acertar e o se equivocar, o acertar ou errar, como nós falamos comumente. Por isso que essa lei da reencarnação, ela não é uma coisa criada pelo Espiritismo. O Espiritismo não chegou lá em 1857 e disse, olha, agora, a partir de hoje, nós vamos ter um processo, nós vamos ter uma lei, nós vamos ter alguma coisa, vamos chamar assim, que eu vou chamar de reencarnação, ou que eu vou chamar de pluralidade das existências. Não. Ela já vem desde quando o universo é o universo. É uma lei universal. Todos os planetas, todas as moradas do nosso Pai, todas as pluralidades dos mundos habitados, como Kardec gostava de chamar, todos os lugares seguem e são subordinados a essas leis. É óbvio que a lei da reencarnação, ou o processo reencarnatório, que nós vamos falar daqui a pouco, ele não é um processo igual em todos os mundos. Ele varia de acordo com a evolução dos mundos.
Em alguns mundos, o processo ele é mais, vamos dizer assim, rústico, como o nosso, um processo mais mecânico, um processo mais materializado, o da reencarnação, e em outros mundos mais evoluídos, mais avançados, esse processo é um processo muito sutil, quase que imperceptível para nós, que somos ignorantes e extremamente ligados ainda às questões materiais, que precisamos de sentidos materiais para sentir a vida. E sabemos, né, que um dos principais benefícios de nós estarmos na doutrina espírita é justamente o desenvolvimento de sentidos que não são aqueles materiais, para que a gente possa globalizar os nossos sentidos da vida. Então, é conhecido e é sabido que em todo o universo, essa pluralidade das existências, ela é uma lei. Aqui na Terra, ela já se iniciou lá com o livro do Vedas. Lá no livro dos Vedas, do hinduísmo, nós já temos referências à reencarnação, ao processo de retorno à vida do corpo físico, né? Não só eles, como também nas doutrinas que tiveram como líder Krishna, Buda, né? Os próprios egípcios também tinham essa noção clara da reencarnação, muitas vezes com palavras ou com frases ou sentidos explicatórios um pouco diferentes desse sentido moderno que nós temos, ou desse sentido claro que a doutrina espírita traz para nós sobre reencarnação, mas já eles cultuavam, vamos chamar assim, já eles estudavam, já queriam encontrar meios para que isso pudesse se processar. De algumas formas um pouco mais rudimentar, mais materializada até do que nós conhecemos, e de outras formas já um pouco mais avançada, um pouco mais moderna, né? Temos depois grandes filósofos que trouxeram dentro da sua dialética, dentro do seu desenvolvimento do pensamento da época, né? Principalmente os pré-cristãos, como Pitágoras, Plutarco, Sócrates e Platão, que trouxeram para nós toda essa referência da ancestralidade das nossas vidas e a influência dessa ancestralidade, ou seja, dessas vidas anteriores na vida atual, que molda justamente o processo futuro das nossas vidas. Por isso que lá nós temos nascer, viver, morrer e renascer novamente, que é um processo justamente educacional. Toda a lei da reencarnação é um processo educacional. Ela não é um processo punitivo. Nós não reencarnamos ou não estamos encarnados, tá, para sofrer. Nós estamos encarnados, nós reencarnamos num processo de aprendizado, num processo de retificação, e refazer o exercício que nós não entendemos na aula anterior. Então, nós recebemos a lição de casa novamente, lá na erraticidade a gente faz o exercício, depois volta novamente aqui para colocar em prática, aí na lousa e desenvolver toda a teoria, toda a matemática, né, toda a equação da vida, desenvolvê-la novamente. E, óbvio, podemos acertar, podemos nos equivocar, errar em algum processo, mas isso faz parte, como já foi dito, de todo esse sistema. Também temos os gauleses, os judeus que usaram a palavra ressurreição para explicar a reencarnação, que não era muito bem entendida. Nós não vamos entrar nessa discussão, porque ela é mais filosófica, na verdade, do que técnica, né? Temos também os essênios, que eram um dos povos mais evoluídos da época, que mais trouxeram a contribuição referente às questões das vidas passadas, das vidas futuras e da vida presente, e todos eles iniciaram, na verdade, um processo muito dinâmico de reformulação interior de cada um, né? Um processo de renovação íntima de cada um, com os seus preceitos extremamente elevados para a época que eles trouxeram. E depois disso, nós temos a era pós-Cristo, né? Que muitas pessoas
né, muitos destaques dessa época nos trouxeram bastante informações, e um deles destaco até pós-espiritismo, Leon Denis, em sua obra Após a Morte, Depois da Morte, ele nos fala que São Clemente de Alexandria e São Gregório de Nice foram um dos principais defensores da reencarnação. Que em todos os seus apontamentos da época, que podemos chamar assim, nos seus discursos, nos púlpitos da época, eles traziam esse dogma como ponto fundamental para o cristão poder ser uma pessoa melhor. E traziam nesses termos, de ser pessoas melhores, ou seja, a possibilidade de nós nos melhorarmos constantemente e como oportunidade de justiça divina, temos a reencarnação dentro desse processo de melhoramento. E Orígenes, o esotérico muito conhecido da segunda parte da Idade Média, também traz bastante dessas informações para nós. Então, vemos que, obviamente, a reencarnação ela não é um processo que surgiu. Não foi Kardec que teve, por um estalo, falou, não existe, vou tratar isso como uma nova lei. Não, ela já vem, inclusive, se desenvolvendo, sendo preparado o seu entendimento até então. Jesus, quando trouxe para nós a segunda boa nova, né, ou a boa nova, né, ou a segunda revelação, ele já nos traz isso nas discussões que ele teve no Tabor sobre a vida de Elias como João, né, e assim sucessivamente, que os homens precisavam renascer novamente para poder chegar até Deus, ou seja, se aperfeiçoarem, crescerem e alcançarem a perfeição relativa, né? E assim sucessivamente. Então, nós vemos que esse princípio está enraizado dentro de nós. Quando somos criados simples e ignorantes por Deus, ele já coloca esse princípio fundamental dentro de nós para ser desenvolvido, para crescer junto com a nossa intelectualidade e com os nossos preceitos morais. Então, reencarnação, o que é? É a vida, é o retorno à vida corpórea, obviamente, no novo corpo. Não reencarnamos no corpo anterior, porque esse corpo já não existe mais, nós sabemos, né? É um corpo material que se destrói após a morte desse corpo material, mas o espírito vivifica, né? E retorna posteriormente nesse corpo. Então, esse processo de retorno é chamado de reencarnação. Algumas vezes nós falamos encarnação, outras vezes reencarnação, quando nós queremos se referir ao presente, muitas vezes nós falamos estamos encarnados, etc., tal, mas existe uma diferença muito sutil entre esses dois termos. O primeiro, encarnação, se refere à vinda do espírito à vida corpórea pela primeira vez naquele planeta ou naquele ambiente planetário que ele se destina naquele momento. Exemplo muito claro e nítido, Jesus. Jesus, quando encarna na Terra, ele nunca havia encarnado antes. Ele nunca não fez o seu processo evolutivo no nosso planeta. O nosso planeta foi designado a ele para o processo, para ele comandar o processo evolutivo do planeta e dos espíritos que aqui estariam agregados. Então, ele encarnou aqui e nunca mais voltou a encarnar entre nós. Então, por isso que a encarnação tem um sentido diferente do reencarnação. Quando nós voltamos ao processo, ao mesmo planeta, ao mesmo ambiente, nós estamos reencarnando. Muitos de nós, se não dizer todos, talvez tivemos a nossa primeira encarnação até num outro planeta. E depois viemos para a Terra, por um motivo qualquer, por uma questão de caráter da lei de evolução, viemos para a Terra para continuar o nosso processo evolutivo. Encarnamos aqui e agora estamos no processo de reencarnação. Desencarnamos e reencarnamos. Então, é reencarnação que nós vivemos hoje em dia, todos nós.
E por isso devemos entender. Mas se vocês ouvirem o termo, porque estamos encarnados, etc., tal, é normal porque se refere ao presente. Né? É somente uma forma semântica, uma forma de entendimento. E como esse processo acontece? É tão importante compreender o processo como a importância da lei em si. Como que acontece o processo? Estamos lá no plano espiritual, né? Angelicalmente no umbral, provavelmente, né? Eu sei que eu vou para lá, né? Porque eu não vou para ninguém, então eu vou para lá, vocês vão para o céu, eu vou para o umbral. Mas estamos lá no umbral angelicalmente, né? E aí vem a ordem, ou vem a determinação de que nós precisamos reencarnar. Então, esse processo pode acontecer de duas formas. Ou nós já temos consciência da necessidade de reencarnar. Então, já não estamos mais naquele umbral lá em chão, né? Já estamos naquele umbralzinho lá em cima, né? Legalzinho, onde já pegamos o sol gostoso, né? Do universo, etc. Tal, né? Então, a gente tem essa consciência, bate lá na porta do departamento de reencarnação e fala, eu gostaria de reencarnar. Aí o Clemente vai lá, olha, está quase na hora assim, vamos fazer assim e tal, vamos fazer o processo e já explico como que é isso. Outros, infelizmente, não têm essa consciência de que a reencarnação é um processo que vai ajudá-lo a sair não só daquela situação infeliz que ele se encontra, mas ajudá-lo a se desenvolver e não voltar àquele processo novamente. Então, para esses irmãozinhos, né, provavelmente possam ser muitos de nós, tá? O processo ou a decisão reencarnatória é feito pelos espíritos mais desenvolvidos, os espíritos mais preparados a essa decisão. Tá? Então, diante dessa, quem está preparado a reencarnar, ou tem a consciência de que deve reencarnar, e aquele que não tem ainda a consciência que deve reencarnar, nós temos dois processos que se seguem. O daqueles que têm, já têm a consciência da reencarnação, ele é convidado a participar do planejamento reencarnatório. Olha que coisa interessante, a gente se vê todos os dias pela internet, pela televisão, todo mundo fala planejamento, planejar o futuro, planejar o presente, planejar o projeto, planejar o ofício, planejar a execução, planejar tudo. E isso já vem na nossa consciência desde essa época de quando nós já participamos, quando possível, desse processo. Porque somos chamados a essa participação. Quando chegamos lá, a grosso modo, é óbvio que ninguém conhece profundamente isso ainda, os espíritos ainda não nos trouxeram os detalhes fundamentais disso, porque nós precisamos ter duas coisas que nós ainda não temos. Primeiro, evolução espiritual, ou seja, conhecimento intelectual bastante desenvolvido para conhecer esse processo que é muito difícil. E segundo, algo que ainda nós não desenvolvemos completamente dentro de nós, que é o amor. Que, aliás, é o fiel da balança no processo reencarnatório. Por que aqueles espíritos poderosos, extremamente inteligentes, comandantes e falantes nas regiões inferiores, não fazem um processo reencarnatório daqueles comparsas deles para, vamos por assim, confundir a humanidade, confundir o mundo? Porque, para isso, eles precisam ter o amor. Eles não têm. Aí, quando eles desenvolvem o amor, eles já não têm mais a necessidade desse processo infeliz que eles estão. Olha como a justiça divina é maravilhosa, é tocante, é emocionante. Né? Então, nós somos convidados a esse processo, e aí lá vai ser colocado para nós, olha, nas encarnações anteriores, você teve esses equívocos que precisam ser corrigidos. E só podem ser corrigidos no retorno à vida corpórea. Dentro desses equívocos, existem esses mais importantes, esses menos importantes, a qual você necessita escolher quais deles você irá passar ou irá enfrentar, vamos falar assim, melhor, né? Enfrentar no seu processo reencarnatório e na sua encarnação. É óbvio de que esse planejamento, ele não é intrínseco.
Né? Você vai passar por uma doença, vamos supor, o câncer, vai ficar 6, 7, 8, 2 anos, 10 anos sofrendo as duras penas do inferno, né? Aí depois disso você vai desencarnar, vai voltar para casa extremamente nervoso e com raiva porque foi abandonado por Deus. Não, não é assim que funciona. Quero passar por uma prova difícil na saúde, para enfrentar a difícil prova da resignação, da fé, da confiança e até mesmo do exemplo que eu posso dar aos outros, de repente, alguma coisa do gênero. Então, você terá essa prova. Se ela vai ser câncer, se ela vai ser uma doença, uma Covid, ou coisa do gênero, aí é o livre-arbítrio do dia a dia depois de encarnado que vai decidir. Mas aquela prova, você vai ter que passar. Que você escolheu, ou foi determinada pelo plano espiritual que você importante da sua vida. Só que nessas escolhas, nós, imperfeitos ainda, muitas vezes estamos com muita vontade, ansiosos para crescer espiritualmente, ou muitas vezes estamos muito receosos do nosso futuro. Então, nesse livre-arbítrio que nós exercemos nesse momento da escolha, nós podemos escolher provas muito difíceis, que muitas vezes cumprimos, e provas muito fáceis que não acrescem nada à encarnação. É óbvio que é explicado, que é orientado sobre as dificuldades, sobre tudo aquilo que você vai precisar, é colocado espíritos como nosso protetor espiritual, como nosso guarda, como nosso mentor amigo, para nos auxiliar nisso, mas tenhamos confiança. 90% é o trabalho nosso. Então, esse, para quem pode escolher a prova e pode participar desse processo, de uma forma geral, bem resumida para vocês, e o outro, que não pode escolher, vem a determinação no mesmo grau, mas vem a determinação dessa mesma forma. Então, feito isso, né, escolhido as provas, vem o momento do prelúdio desse retorno. O que é o prelúdio desse retorno? Escolhido a família, escolhido o mundo onde o espírito vai habitar, que pode não ser na Terra, de repente, dependendo da prova que ele escolhe, pode ser em outra região do universo, também existe essa possibilidade, né? Ele começa a se aproximar do ambiente doméstico, né? Do ambiente aonde ele vai iniciar o seu processo da nova vida, ou seja, na família. Muitas vezes vai conhecer os pais, quando é possível isso, né? Você sempre tem em mente isso, pode ou não pode, de acordo com o grau de evolução. Então, ele vai conhecer a família, vai conhecer os pais, etc. Tal. E naquele momento da fecundação, já existe o que a equipe de espíritos no processo reencarnatório chama de união dos laços fluídicos do espírito reencarnante com o óvulo que foi fecundado. Então, já a partir desse momento, aquele óvulo, aquele ser material já possui vida, que já está interligado com o espírito que está condicionado àquela reencarnação. E aí esse processo começa a evoluir. O óvulo começa a se desenvolver e o espírito começa a se miniaturizar. Ele começa a encolher, vamos chamar assim. Ele começa a se redimensionar para poder estar composto naquele ser desse tamanho de muitas vezes 50 centímetros, que nós pegamos com o braço e ficamos babando em cima de um fogo quando nasce. Não é verdade? Tá? Então, esse processo é o processo do prelúdio da união do espírito ao corpo, e nesse processo de miniaturização, de encolhimento do espírito, que é sofrido, por isso que muitos espíritos temem a reencarnação, porque se sofre nesse processo, tá? É um processo doloroso para todos os espíritos, óbvio, os espíritos mais evoluídos nem sentem isso, mas os espíritos como nós também sofremos nesse processo, tá? Ele começa um dos pontos fundamentais dessa justiça divina, que está intrínseca na reencarnação, que é o processo de esquecimento do passado.
não de apagamento do passado, mas de esquecimento, que vai naturalmente sendo retomado como instinto a partir de que se consolida a reencarnação com o nascimento. Então, é um processo extremamente interessante, extremamente físico, engenhoso e, ao mesmo tempo, amoroso, extremamente amoroso, que acontece nesse processo. Imagina, e a gente desperdiça uma encarnação completamente porque desconhecemos a nossa responsabilidade em todo esse processo. É como mais ou menos a gente fala, né? O pai constrói toda uma vida material, todos os recursos materiais para a família, os pais, né? Desculpa, todo o processo material para a família, e aí os filhos não terem, vamos supor assim, a nítida noção de todo aquele processo difícil que os pais fizeram da reconstrução, desperdiçam tudo na hora que tomam posse. A mesma coisa acontece conosco quando chegamos à consciência da vida. Ao nascer, começamos um processo que pode ser extremamente importante e proveitoso por nós, na nossa encarnação, que é juntar subsídios para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual, mas que também pode ser uma coisa que vai fazer com que nós, como diz André Luiz, falimos em nosso processo reencarnatório. E aí vamos para lá, de novo, para aquele umbral, um pouquinho mais para baixo, talvez, né? Porque erramos 2 vezes, né? Então, né? Já estamos um pouquinho mais para baixo. Aí voltamos, vamos passar tudo de novo. Né? Então, se viver com o PNE já era ruim agora, nós vamos voltar a viver de novo. E a gente não tem essa consciência. Então, é muito importante esse conhecimento. Precisamos reencarnar? Como já foi dito, precisamos. Que é o único processo que nós temos para poder nos melhorarmos e aproveitarmos. E também, de acordo com Kardec, uma coisa que muito poucas pessoas falam, nós também encarnamos para realizar os desígnios de Deus. Porque somos co-criadores com Deus. Somos responsáveis por aquilo que cativamos. Dizia Santo Agostinho. Então, no processo reencarnatório, nós também estamos aqui para auxiliar, né, a divindade nos processos de preparação e melhoria do nosso planeta. Para poder dar abrigo a almas que precisam reencarnar. E todo um processo que nós precisamos realizar que corrobora com os processos divinos para o melhor para todos. Então, esses são, sem dúvida alguma, as necessidades reencarnatórias. O nosso processo de crescimento espiritual e o processo de cumprir os desígnios divinos. E nós não sabemos disso. Nós esquecemos. Achamos que reencarnação é simplesmente uma penitência. E não é. Né? É uma oportunidade de aprendizado, de reaprendizado. Por isso que é reencarnação. Algumas pessoas perguntariam, e perguntam muito, inclusive, se existe limite para a reencarnação. Eu acho até, talvez, na minha consciência, eu acho relativamente óbvio de que, obviamente, não tem limite. Né? Nós podemos reencarnar quantas vezes for necessária para o nosso crescimento espiritual. É óbvio que a encarnação, como nós conhecemos, num corpo físico grotesco como o nosso, ela se processa de acordo com o nível de nossa evolução. Então, quanto menos evoluídos nós estamos ou nos encontramos, mais necessitamos de um corpo grotesco. Quanto mais nós evoluímos, mais nos melhorarmos intelectual e moralmente, nós não necessitamos mais de um corpo grotesco. Então, é muito comum, quando alguém atinge um nível de desenvolvimento espiritual aqui na Terra
vamos supor, mais elevado, o seu retorno à Terra será por missão ou colaboração com aqueles menos evoluídos que aqui estão. Mas ele pode escolher outros mundos que se enquadrem dentro daquele nível evolutivo dele. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece? Lembra de Capela, lá na constelação do Cocheiro, né? Um planeta que estava em plena regeneração, mas com muitos espíritos ainda agregados de materiais bastante inferiores, e que Jesus foi lá e propôs a esses espíritos vir para a Terra, porque a Terra conseguiria abrigar aquele nível que eles estavam ainda grotesco e que não comportaria mais naquele mundo de regeneração. Eles vieram, que provavelmente sejamos muitos de nós, vieram e aqui habitaram e colaboraram com o desenvolvimento do nosso mundo. Então, hoje o mundo passa por um processo, desde a codificação, inclusive, né? Não é um processo que começou ontem, como algumas pessoas acham, mas é um processo que já vem desde a codificação. Quando a codificação chega, o planeta já começa o seu processo de regeneração. Porque justamente o princípio da doutrina espírita é regenerar os espíritos. Com um novo explicar dos ensinamentos de Jesus. Então, nós já começamos um processo regenerativo. E dentro desse processo regenerativo, nós já temos espíritos que, dentro da sua pouca evolução, ou dentro da sua evolução ainda em padrões inferiores, grotescos, já não estão mais reencarnando no nosso planeta, ou já não terão mais a oportunidade de reencarnar no nosso planeta, porque ele já passa por um processo evolutivo. Um processo evolutivo intelectual, um processo evolutivo moral, onde já estão se questionando certas condições da vida que antes pareciam ser normais, lá na década de 50, 40, 30, e que hoje já não são mais admissíveis, já não são mais aceitas pela maioria das pessoas, e que isso mostra claramente um processo evolutivo, um processo de igualdade, um processo de convivência com a diversidade. E isso é muito importante para cada um de nós. Então, dentro desse processo, não existe limite para a reencarnação, porque ela acompanha justamente o processo de justiça divina. A lei da reencarnação é uma das leis que mais claramente evidencia a justiça divina. Se alguém tem dúvidas sobre a justiça de Deus, se alguém não consegue enxergar outras partes do universo ou da nossa própria vida, a justiça divina é no processo reencarnatório ou na lei da reencarnação que nós a encontramos extremamente evidente. Por quê? É justo uma pessoa nascer por falta de oportunidade, por falta de instrução, por falta de orientação, cai na criminalidade e desencarna na criminalidade e ser exposto a penas eternas por ter sido mal, sem a oportunidade de se retificar? Vocês acham justo? A reencarnação vem justamente propor que esse irmão, que faliu na sua vida anterior, possa, numa próxima vida, se retificar e se desenvolver para o melhor. Então, dentro desse processo, tem vários outros milhões de exemplos, pessoas que nascem coxas e que passam a vida inteira num processo penoso, espinhoso, de limitações físicas, né? Inclusive hoje é o dia do deficiente físico, né? Então, não é justo que essa pessoa passe a sua encarnação todinha naquele processo e seja fadado àquela situação eterna. Né? Então, essa imagem do processo das penas eternas, que está lá bem discutido no Céu e Inferno por Allan Kardec, ela vai por água abaixo justamente pela a lei da reencarnação, que é extremamente justa, dá a oportunidade a todos de experienciar tudo para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Quem é esperto, óbvio, além de se preocupar com as suas experiências individuais,
está observando as experiências do outro para que, num processo que ele esteja de frente com essas mesmas necessidades, ele já possa transá-las de forma diferente, porque já viu outras pessoas passarem, já viu como foi difícil, já viu esse processo e não quer passar por isso também. Então, ele evolui também através dessa combinação da diversidade que nós vivemos entre nós no processo de experiências que transamos juntos e juntos, tá? Não encarnamos só na Terra, como eu já falei, porque nós, obviamente, estamos fadados a encarnar de acordo com a nossa evolução em qualquer planeta, e as aflições, as dificuldades, as provas, aquilo que nos traz muitas vezes a casa espírita, a dúvida, o transtorno, a tristeza, as lágrimas que correm nos nossos olhos. Elas não são estancadas simplesmente porque eu estou aqui falando. Elas não são estancadas simplesmente porque eu coloquei as mãos dadivosas para o passe reconfortante. Elas são estancadas através do processo de compreensão de que aquilo pode ter uma causa, tem uma causa, e essa causa é exclusivamente ligada a mim, ao meu processo de crescimento espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca quase que um capítulo inteirinho só para se discutir as aflições, as dores, aquilo que afeta os nossos corações e que nos fazem muitas vezes empobrecer espiritualmente diante da nossa vida. E que a lei da reencarnação vem mostrar para a gente que as causas podem ser atuais, de processos naturais, de equívocos nossos no nosso dia a dia, mas que também aquelas mais duras, mais difíceis, que nos corroem interiormente, pode vir de causas anteriores a essa encarnação. Processos expiatórios, retificadores, que vão, de acordo com o que nós enfrentarmos e passarmos por eles, nós podemos diluí-los para uma nova vida ou até mesmo para essa vida. De acordo com a nossa consciência do enfrentamento que precisamos ter a essas dificuldades. Não nos revoltarmos, discernirmos sobre o problema, ir buscar as causas, como disse, intrínseca de cada um. Não lamentar e não responsabilizar outros, e principalmente a divindade, por aquilo que está acontecendo. Porque é muito normal nós, aqui na Casa Espírita, ouvimos a pessoa falar: eu estou sofrendo um processo tal, porque eu estou sofrendo um processo de obsessão. Mas quem abriu a porta para esse processo fomos nós. Quem convidou o irmãozinho menos feliz a nos prejudicar fomos nós. Porque em algum momento da nossa existência atual, vinculada aos processos pendentes das existências anteriores, nós abrimos a porta. Por um pensamento feliz, por uma atitude menos digna, e outras coisas mais, né? Que fizeram com que esses irmãos nos localizassem, muitas vezes, ou se deparassem com essa afinidade de propósitos que se vincularam e acabaram por, vamos por assim, agravar aquela falta que nós estávamos espiando e tornando ela muitas vezes até mais suplícita do que nós teríamos que viver. Então, é muito importante a reflexão, e só essa lei da reencarnação que faz com que a gente perceba esse processo, perceba quem somos, perceba por que estamos sofrendo ou por que estamos felizes também, porque também faz parte do processo da felicidade. Não é a flor, ou as folhas, ou a plantação, ela é irrigada pela chuva, não pela tormenta. Então, precisamos buscar também, dentro dos nossos processos reencarnatórios,
justamente aquilo que nos traz a felicidade e o prazer espiritual do crescimento e do aperfeiçoamento, que são justamente a chuva. E cai, e nos banha, e nos faz crescer espiritualmente, que são os conhecimentos espirituais, que são a boa leitura, a boa conversa, a música que nos faz engrandecer dentro de nós. Tá? E não estou falando só das músicas clássicas, como muita gente fala, que traz aquele processo de êxtase. Então, eu não estou muito em êxtase, eu acho que eu sou muito grotesco ainda para entender esse processo, mas tem muitas músicas com letras, inclusive, extremamente edificantes, letras que nos despertam para coisas que a gente não havia percebido. Precisamos, obviamente, compreender e transar dentro da nossa vida. Então, gente, é muito importante nós percebemos que a nossa vida futura se faz pelo nosso presente. E que esse presente é influenciado pela nossa vida anterior. Por isso que nós, acima de tudo, precisamos compreender que nascemos para crescer. Vivemos para evoluir. Desencarnamos para refletir. E revivemos ou renascemos para corrigir. Então, vamos colocar isso em prática e vamos, hoje e sempre, sermos melhores. Obrigado. Okay.